Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, hoje é terça-feira, dia 21 de fevereiro. Vamos então escutar agora o Evangelho do dia, a palavra de Deus, o verdadeiro pão que nos alimenta. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão e irmã. Jesus está a caminho para Cafarnaum, está indo lá, atravessando a Galileia, e estava ensinando os seus discípulos. Mas isso sem fazer alvoroço, Jesus, ele, na nossa vida, na nossa travessia, neste mundo, durante a nossa vida, ele vai nos catequizando, vai nos ensinando, mas sem gritaria, sem impor, mas propondo e mostrando para nós o caminho, e fazendo com que a gente possa discernir o certo do errado, fazendo com que nós possamos entender que fora da vontade de Deus não existe vida, mas somente a morte. Então é preciso que nós vivamos conforme o projeto de Deus, para que possamos realmente ter paz, sermos felizes e termos vida, que é o que nós mais desejamos. Então, Jesus, ele percebe que os discípulos estão muito angustiados, preocupados com coisas deste mundo. Estão preocupados em saber quem era o mais importante entre eles, quem seria o chefe entre eles, ou quem ocuparia a melhor posição. Então Jesus, ele pergunta aos discípulos: o que vocês estavam conversando, Jesus sabia, mas ele quer que eles falassem, e eles ficam quietos, estão com vergonha, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus diz: olha, entre vós não deveis ser assim, não deve haver competição, brigas, puxar o tapete do outro, julgar, condenar. Quem quer ser o primeiro, seja o último e sirva. Ame como eu tenho amado, assim como o Pai me ama, e aí sim vai ser feliz, aí sim vai se realizar. E Jesus, então, ele pega uma criança, coloca no meio deles, pega nos seus braços e diz: olha, vocês deveis agir como uma criança, não como uma criança estúpida, rebelde, uma criança que não obedece, que não escuta, mas uma criança que seja amável, criança que é no sentido da pessoa se colocar nos braços de Deus, ou seja, tudo posso, mas nem tudo devo, eu devo, em primeiro lugar, pedir ao Senhor que me ajude, me ilumine e me dê as forças para que eu possa fazer tudo conforme a vontade de Deus. Uma criança, ele se coloca nas mãos de Deus, para que Deus conduza a sua vida, a sua história, as suas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.